Aí você pode ir, né? Eu separei aqui, gente, porque, novamente, né, a Ângela lá pega no meu pé, né, Ângela? Fala, deixa eu dar um pouquinho de trabalho para a Eneri, né? Então, Roberto, pode ir, você pode ir. Desculpa, perdão. Mas como é que eu faço aqui mesmo? Para baixo, ó. Eu só queria, assim, dizer para vocês, gente, pedir desculpa, porque eu não sei ficar num assunto só. Eu acabo... porque, na minha opinião, todos esses assuntos, eles acabam tendo todos eles dentro, né? Então, assim, a fé humana e a fé divina, que eu tive que ler um pouquinho para me poder compreender um pouquinho melhor e tentar passar um pouquinho para mim mesma e aprender... E a gente vai aos universitários, né? Porque eu mesmo não sei nada, né? E a fé humana, ela é tudo aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia, nas coisas materiais que a gente tem fé. Então, por exemplo, eu vou pegar um ônibus, eu confio que o motorista vai chegar a tempo, né? Que eu não vou chegar atrasada no trabalho, que eu vou estudar e eu vou conseguir passar no concurso, né? Que o meu filho ou minha filha vão ser estudiosos, vão conseguir trabalhar, vão ser pessoas, né, de respeito. O atleta, por exemplo, ele estuda também, lógico, né? Tudo isso é um estudo. Ele treina bastante porque ele lá na frente, ele quer ganhar, ele quer ser vencedor. Então ele confia no seu trabalho, confia no treinador, confia nos amigos, né? O professor é a mesma coisa, ele estuda e ele confia no seu trabalho, que ele vai conseguir se posicionar como professor, que os alunos vão conseguir acompanhar, que ele vai conseguir fazer um bom papel como professor, né? A dona de casa confia, né, que o filho ou o marido vão chegar bem, que ela vai conseguir dar conta, porque o serviço de casa não é fácil, né? Que vai estar tudo bem. E assim por diante, o médico, né, faz a sua faculdade, né, eu vou trabalhar para ter meu ganha-pão, eu vou procurar serviço. Então eu vou na confiança que eu tenho esperança que eu vou achar serviço. Se eu não achar hoje, mas a minha esperança não acaba. O que me move continuar indo atrás do emprego? É essa esperança, senão eu vou desistir. Se eu não achar hoje, amanhã, eu conheço uma pessoa, que não é só uma, que ela ia no médico, o médico não estava, ela não ia mais, né? Ela não ia mais, nem para ela, nem para os filhos, né? Depois eu fui conhecendo mais pessoas assim, tá? Então, lógico que isso aí tem a ver com orgulho, né? Que tem que estar ali tudo de acordo. Eu cheguei, tem que acontecer, se não acontecer, eu não quero mais. Isso aí, lógico, não é nem uma questão, talvez, de esperança. Mas assim, eu confio como mãe que o meu filho vai parar de fazer essas coisas. Por isso eu educo, porque às vezes também não é fácil educar. Então são coisas mais materiais, né? Que a gente tem confiança que vai acontecer. Mas aqui eu tirei umas coisas bem bacanas pra gente sobre a fé humana e eu peguei a fé corrompida. A fé corrompida, ela ocorre quando crenças religiosas, espirituais ou ideológicas são distorcidas para justificar o egoísmo, tá? A manipulação ou a violência, isso geralmente se afasta dos propósitos originais do amor e empatia, conforme discutido nos estudos sobre a natureza humana corrompida. A política são líderes e grupos que usam doutrinas para legitimar guerras, opressão ou perseguições, como abordado pela organização, né? Portas Abertas, onde visões, né, ideológicas e nacionalismo religioso são impostos à força. A gente tem aí na história, né? Tem o nazismo, tá? Tem o fascismo, tem aqui na Coreia do Norte, nós temos aí nos países orientais, né? Iraque e tantos outros aí, que obrigam a pessoa, isso é a fé distorcida, é a fé humana, mas já com a sua dificuldade. Já sai daquela fé que a gente fala que eu vou conseguir fazer, eu vou transportar montanhas para poder estudar, para poder trabalhar, já é diferente disso. Essa fé humana que escraviza,
tá? Que distorce, que mata quem não pensa igual, que não faz o que eu quero. Isso é importante a gente saber, né? A gente pode fazer isso dentro de casa. Pais que fazem isso com os filhos, filhos que fazem isso com os pais, casais, avós, tá? Vizinhos, tá? A exploração financeira, líderes que manipulam a fé de fiéis ingênuos para obter lucro pessoal, transformando instituições de caridade em negócios gananciosos. Quantos a gente está vendo que abrem as portas para ganhar dinheiro? A mãe conta o caso, não sei se você já ouviu, acho que eu nem vou citar o nome, porque a gente acaba, talvez as pessoas já até mudou, é difícil, né? Mas ele foi um grande religioso na época dela, e ele tinha uma mediunidade muito ostensiva, que a gente sabe que a mediunidade não é só na casa espírita, ela é em todos os lugares, na política, na saúde, na educação. Tá cheio, gente, de professores ali junto, estudando. Também tem aqueles que são danadinhos, de alunos, de espíritos ali. Tá cheio. De espíritos também que lutam para melhorar a educação. Que está ali naquela escola tentando que ela não feche as portas, porque às vezes o desmando é tão grande que pode correr o risco de fechar as portas das escolas. Isso corre o risco mesmo, dependendo do que a gente faz, né? E o tanto de tempo que demora. Então, esses líderes, eles são gananciosos, eles não estão vendo ali pessoas que precisam de ajuda, de uma palavra de fé. Eles estão vendo ali dinheiro. Eu trabalhei numa escola que a dona da escola, ela via nas crianças dinheiro, para ela comprar o que ela quisesse. Ela acabou roubando muito, né? Foi na época que tinha muita escola comissionada, né? Então, a gente está cheio de exemplos assim, tá? Bom, falsa moralidade, isso é terrível. Pessoas que demonstram uma religiosidade pública, rigorosa, mas agem com malícia, egoísmo e injustiça na vida privada. Com desvios de caráter analisados em contextos de estudos bíblicos. A minha irmã mesmo estava contando hoje de um senhor de igreja, pastor, pregador de muitos anos, tá? Mas ele estava abusando da sogra de 90 e tantos anos. Foi descoberto agora. Você imagina o mal que esse homem causou, quer dizer, a moralidade desse homem. Aí você fica sem acreditar. Que a pessoa rouba, te pregou uma coisa e está fazendo outra, como assim? Né? É muito complicado, é muito difícil. Então, a pessoa, se ela é frágil, ela não quer nem saber de religião mais. Ou pode vir a fazer a mesma coisa, talvez não daquele jeito, mas até com outras pessoas, né? Tá bom? Então eu achei muito bacana a trazer isso daqui. Então, olha, a fé humana, ela é corrompida quando crenças, né, ideais espirituais são distorcidos para justificar o poder, ganância ou violência. A história registra diversos episódios em que dogmas foram usados para manipular massas, promover atrocidades. A gente lembra aí da Inquisição, como é que chama aqui? Das Cruzadas. Segundo a espiritualidade, diz que as Cruzadas foi pior do que a Inquisição. É que se fala bastante das Cruzadas, mas fala menos. Fala mais detalhado sobre a Inquisição, que era para combater os hereges, né? Manter o nome. Agora, eu me pergunto, onde foi que Jesus ensinou alguém a matar alguém? Se ele mesmo foi crucificado, nunca levantou a mão para ninguém, perdoou todo mundo. A gente tem uma dificuldade de perdão, né? Então, quem não perdoa, realmente vai fazer atrocidades, muitas vezes, né? Então, vamos lá. A Inquisição medieval e espanhola, que foi uma das piores, né? As instituições criadas pela Igreja Católica a partir do século XIII, não foi todo mundo católico que foi a favor. E quem não era a favor, homens e mulheres que estavam na igreja também eram perseguidos pelos seus próprios colegas, porque eles trabalhavam para realmente ajudar o povo. E esse pessoal não queria isso. O que eles queriam era dinheiro. Tinha, infelizmente, a sexualidade no meio da história também. Muitos desses homens e mulheres eram obrigados a ir para a igreja, mesmo sem ter devoção nenhuma para aquilo, por causa da família, né? Tinha essa questão, era uma honra, né? Mas, na verdade, era o dinheiro que a igreja queria. Então, para ela manter esse poder, ela acabava tirando todo mundo da sua frente, né?
tinha realmente uma coisa absurda, mas que degeneraram em instrumentos de terror, tortura e morte em nome da pureza da fé. Aonde está a pureza da fé nessa tortura? Até hoje tem espíritos, tá, sofrendo, obsediando, querendo vingança de tanto sofrimento. Um dos lugares que conto muito isso é o Centro Espírita Frei Luís, do Rio de Janeiro, onde o Paulo César Frutuoso atua até hoje, mais de 40 anos, né? E ele fala que eles são oriundos da Inquisição, da Segunda Guerra, e ele fala, os instrumentos que a gente usou para torturar, para matar, hoje, ele é médico, né? Os médicos usa, lógico que não são todos os médicos, né? Mas uma grande parte usa para salvar vidas. Então ele está se redimindo. E ele falou que é um sofrimento. O sentimento dele, porque eles trazem isso, de quando eles não conseguem ajudar alguém e ver aquela pessoa no sofrimento, eles sofrem muito, né? Porque a gente tem muitas vezes na memória aquela situação. Então é importante a gente estudar um pouquinho, ouvir essas pessoas contarem essas coisas. Ele tem muitos relatos, muito testemunho. Cruzadas, expedições militares e religiosas convocadas pelos papas para retomar a Terra Santa. A fé cristã foi utilizada para legitimar massacres de judeus, muçulmanos e até de outros cristãos. Assim, Jesus ia brigar por causa de terra, sendo que Jesus é do mundo inteiro e do universo, né? Quantos Cristos estão aí? Então, a igreja promovia porque tinha que recuperar a Guerra Santa, porque os muçulmanos estavam lá e os muçulmanos também matavam os cristãos. Olha, era uma confusão danada, né? E nisso foram até crianças, milhares, milhões de crianças foram mortas, assassinadas, porque elas iam marchar para poder salvar a Terra Santa. E o Papa abençoava isso. Onde a gente estava com a cabeça nessa época, né? Se nós não fomos, muitas vezes, olha, essas crianças, elas estavam tão hipnotizadas que às vezes os pais pediam, pelo amor de Deus, não vai, e as crianças iam. Elas queriam ir. Muitas delas queriam ir, né? E morreram. Quantas vidas perdidas, massacradas por causa de terra, né? Bom, era o comércio de indulgências, né? Séculos prévios à reforma protestante, líderes religiosos vendendo perdão divino, salvação em troca de dinheiro, tá? Terreno no céu, tá? Construções religiosas e interesses políticos financiavam isso. Então era muita gente também por trás da igreja se aproveitando disso. E o Chico, ele conta de uma senhora que a mãe dele conheceu, que ela criava a neta, ela muito pobre as duas. Ela criava a neta, que era deficiente mental, tinha o corpo também todo deficiente, né? Nessa época os filhos eram prometidas, elas eram obrigadas a casar, e eles queriam os filhos perfeitos. A filha dela teve a criança assim, ela jogou pela janela, porque ela ficou apavorada. Olha os tempos que era terrível, o que as pessoas acabam fazendo? Ela jogou apavorada, porque se o marido visse, o que ia acontecer? E aí a mãe dela, que também passou essa atrocidade toda, e pediu permissão para o marido deixar ela ir, ela fugiu, e pegou a neta e criou a neta, até elas morrerem. Pegaram um amor muito grande as duas. E o Chico via elas em espírito. Elas foram um dia em espírito, pedir para o Chico, eita, vovó, mentira. Foram pedir para ele que, assim, levar uma comida, porque elas já estavam perto de terminar a reencarnação, mas elas precisavam ficar mais um pouco no... Olha como é importante o trabalho de alimentação, tá? A gente não é só pegar a cesta e dar uma comida e dar. A gente tem que saber a profundidade que isso é. E aí elas precisavam 400 anos, gente, de sofrimento, de resgate, essas duas. Diz que elas eram tão lindas, estavam com roupas da época, né? Inquisição. Por que elas estavam nessa situação? Porque elas ficaram riquíssimas entregando os cristãos, os hereges, né, no caso, para a igreja. Sem saber nem o que acontecia. Sabiam, lógico, mas elas nem viam. Torturadas, mortas, né, assassinadas, mas elas não estavam nem aí. Elas ficavam ricas, ganhavam dinheiro da igreja, ficaram muito ricas. 400 anos de resgate. Entre planos trevosos, né, na espiritualidade, e reencarnações também muito difíceis.
Essa era a última, elas precisavam terminar essa reencarnação, então o Chico começou a levar alimento, né? Ajudava a cuidar da menina, dava banho. Olha o trabalho de todos nós, que às vezes a gente se recusa, infelizmente, tá? Massacres coloniais e conversão forçada. Você tem que se converter forçadamente. Durante a expansão marítima europeia, a evangelização foi muitas vezes associada à destruição de culturas nativas, quer dizer, a pessoa não tinha direito. Você chegava lá, no lugar da pessoa, mandava em tudo, destruía tudo, e a pessoa tinha que se tornar aquilo que você queria, né? E imposição violenta da religião sob o pretexto de salvar almas, né? Onde está escrito isso, né? Então essa fé humana distorcida, que muitos sabiam o que estavam fazendo, mas a ganância, né, a luxúria, a sede de poder, eles não queriam saber. Eles acabaram, lógico, arrumando para a cabeça, né, porque o sofrimento é de séculos, porque são milhões de pessoas, né, mais ignorantes muitas vezes de conhecimento, dominadas. E esses homens não fizeram sozinhos, eles tiveram toda uma ajuda de soldagem, de políticos, então todos eles estão misturados nesse contexto. Agora a gente vê a fé divina, que é Chico, que nunca desistiu por tudo que ele passou, né? Bezerra de Menezes, bacana Bezerra de Menezes, médico, ganhava bem, mas ele não ficava com nada porque ele ajudava as pessoas. Quando ele desencarna e ele acorda, né, ele está ali no repouso dele, ele escuta um burburinho, ele pergunta, o que é isso? Aí acho que é Celina que vai até ele, né? E ela fala, vem ver, ele vai na janela, milhares de pessoas. Eu falei, mas eu não conheço, tudo com lencinho branco. Eu não conheço, então são todos esses que você ajudou, familiares de quem você ajudou, amigos de quem você ajudou, vieram te receber. Olha quantos amigos, né? E aí ele fala, olha, com tudo que você fez, Maria pede para que você vá até ela nos planos superiores e você faça parte da equipe dela. Olha, imagina, né? Maria já não é mais nem humana, ela é angelical, né? Ela, Jesus, são espíritos angelicais, a força deles, o pensamento deles é em ondas curtas, né? E abrange todo o mundo. Olha a força, olha o poder mental desses espíritos, né? E aí, ele se recusa, ele agradece, ele fica muito emocionado, ele agradece, mas ele fala, eu quero ficar, porque eu quero continuar, enquanto tiver um na terra chorando, eu quero ajudar. Ele fala, então tudo bem, mas ela ordena que você funde casas espíritas e que você escolha 3.000 espíritos de ordem superior para fazer parte da sua equipe e trabalhar com você. Por isso que às vezes a gente vê em várias casas espíritas, o pessoal falando que é Bezerra, aqui, ali. Até o Geraldinho fala isso, que ele duvidou, o Chico falou, aí quando o Chico falou isso para ele. Porque são espíritos que são como ele, pensam como ele, e que trabalham em nome dele e assinam Bezerra de Menezes. Olha que maravilha, né? Então não é mistificação, não é mentira. Tem os mistificadores, né? Aquele, às vezes a gente dá, né, e você assina, tem que tomar muito cuidado, mas o que o Geraldinho fala, olha gente, às vezes quando a pessoa, ela tem a questão da mistificação, ela tá sim incorporando o sim, tá? Ela tá assim, dando comunicação, o espírito é mistificador, mas o dirigente, as outras pessoas é que vão ver, a gente precisa dessas lições, porque a gente precisa conhecer esses espíritos, né? Não fazer parte disso. Então o médium não tem que ficar melindroso, olha, a gente ficou meio assim, ele tem que, olha, realmente, a gente tem que pensar, nem demais da crítica, nem demais em autoconfiança, porque como tem pessoas de vários jeitos, né, também a gente desencarna e continuamos pessoas de vários jeitos, você desencarna do jeito que você é. O espírito não é porque ele morreu que ele virou, se tornou aí um espírito superior. Não é nada disso. Então, Roberto, acho que eu desliguei aqui. Que é só apertar, né? Então, você vê a prece aí no seu celular, né? Como eu falei aqui bastante, o tempo está passando, você vê, é muito material, né? Não dá para falar tudo. Ó, uma coisa que é muito interessante, isso aqui foi de uma live da doutora Samira, acho que ela é bióloga, eu esqueci, acho que é médica bióloga, ou nessa área aí, ela fala assim, olha, revestida por nossas emoções,
que é a nossa mente. Ó, o coração tem muito mais neurônios do que o cérebro, viu, gente? E quem comanda as nossas emoções é os sentimentos. Começa daqui, o sentimento comanda. Aí você que vai trabalhar, né? Vai usar a cabeça aí para trabalhar. Então, ó, se o teor vibratório for positivo, fortalece as células do organismo, gerando saúde, porém, se for negativo, desarmoniza as células, gerando doenças emocionais, mentais, físicas e às vezes tudo junto. Eu conheci uma senhora que eu fiquei besta, ela falou que ela tem muita ansiedade e tem depressão, no grau muito alto. E apesar dos médicos, ou no nosso caso que a gente vem no centro, a gente vai às vezes no tratamento de cura, no passo ou na igreja, seja onde for, a pessoa tem que fazer a sua parte. O médico vai dar o remédio, a pessoa tem que fazer a sua parte. Mas às vezes a gente nem sabe dessas coisas, ou se sabe, às vezes não tem muita força. Então, o que ela falou pra mim, eu achei interessante. Só que ela falou de que ficou de me falar qual foi a doença. Ela gerou uma doença nela, que diz que pega essa região aqui. Foi assim que ela explicou do jeito dela. Aqui e aqui. Afeta coração, pulmão, por causa da ansiedade dela, que é muito grande, e da depressão. Olha o que a gente faz. O nervosismo, a depressão, o desânimo, a insegurança, sabe? A raiva, o ódio. A gente envelhece muito rápido, uma velhice que a gente vai envelhecer, mas tem que ser uma velhice mais sadia, né? A pessoa também que ela não faz muita coisa, ela também vai se atrofiando toda, ela precisa sempre estar trabalhando. Acabou, eu me aposentei do trabalho remunerado, quem disse que eu preciso parar? Aí que eu vou me dedicar mais, no nosso caso, à causa espírita, à causa nova, ajudar um animal, uma planta, as pessoas, né? Estudar mais. Quanta gente está fazendo faculdade com 80 anos, gente? 70 anos. Quando a pessoa fala, não tem mais idade para isso, nossa, ela está se derrotando. Não é ninguém que está falando isso. E se alguém fala para a pessoa, o que você vai comprar tal coisa para sua casa, você já está envelhecido, compra, nem que você vá a partir de amanhã, compre. Você tem que estar feliz. A gente sabe que a morte não existe, né? E a felicidade sadia faz bem às células. Porque às vezes a gente é feliz e é tão orgulhoso que não sabe ser feliz, né? Às vezes, em vez de ser bom, acaba sendo ruim, né? Outra coisa que eu achei interessante que ela fala, essa conversa de que pensou, só não fala, porque não vale mais. Para nós que já estamos ficando um pouquinho maiorzinho, a gente não está adulta ainda, mas estamos um pouquinho maior, pensar também não pode, temos que trabalhar o nosso pensamento, porque se pensamento é eletricidade, é magnetismo, é força, é matéria, quando eu penso, eu alcanço. Eu somo com outros pensamentos como eu. Então, se eu tenho uma fé que ela não é divina, que ela também é uma fé humana que não está certo, que eu estou distorcendo e tal, imagina quantos eu não vou encontrar por aí. E imagina o que eu não estou fazendo comigo, com as minhas emoções. Quantos podem se aproveitar daquele pensamento para conseguir coisas comigo? Eu posso servir de instrumento até para vingança. Às vezes não é nem contra mim, é contra alguém, às vezes até da família, de um colega de serviço, da escola, da rua. De repente eu posso fazer coisa. Eu falei, gente, mas eu estou agasalhando pensamentos. Quer dizer, é complicado. Aí depois eu vou orar a Deus, eu vou pôr a Bíblia debaixo do braço e acho que é só isso? Não, eu vou orar, mas eu também vou trabalhar em mim. A pessoa difícil que eu sou. E vou procurar com humildade melhorar aquelas qualidades que eu já tenho e transformar as minhas dificuldades em qualidades. Se eu sou egoísta, tem uma colega nossa que ela falou assim, Neri, é tão difícil isso, e eu sou muito apegada, ela falou assim, eu tinha um sapato da Dakota, esse sapato não acaba nunca. Você quando acaba, né? Porque essa coisa boa, né? 4 anos, aí uma pessoa estava precisando. Ela falou, não, vamos lá, agora é a hora. Quando ela foi dar o sapato para a pessoa puxava daqui e ela puxando dali, né? Ela não queria dar o sapato, você vê, os apegos. Ela não queria, gente, ela não usava. Ela não queria dar o sapato. Aí a mulher, ela ficou meio assim sem entender, mas a mulher não entendeu nada, né? E ela soltou, ela falou, olha, foi tão difícil, soltei, mas me deu um alívio, mas ao mesmo tempo fiquei com raiva. São coisas do sentimento, né? O egoísmo, são graus de egoísmo que a gente tem. A gente precisa deixar esse egoísmo chegar nesse grau. E isso influencia na nossa fé.
ela vai demorar para se tornar uma fé divina. Aquela fé, como o Bezerra de Menezes, que ele priorizava o próximo, né? Ele renunciou a muitos prazeres para poder ajudar o próximo. Olha o quanto esse homem cresceu a ponto de coordenar trabalhos onde ele sozinho, a gente não vai sozinho, eu não tenho condição de ir sozinho, né? Em determinadas regiões, porque ali você vai sentir a negatividade, as energias terríveis que tem ali. Você vai ver coisas que você, quando você fica horrorizado, você fica nojo, a gente sente nojo também. Cheiros, aspectos, tá? Esses espíritos eles estão em mutação, vamos dizer assim, né? Qual foi o livro que a gente estudou, Larissa? Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio. Ele vai em uma região que o pessoal está todo gosmento, se rastejando no chão. Nervosos, que nem você falou, irritadíssimos, falando suas bobagens. Olha o grau, né? Pessoas que abortaram, que foram aborteiros. Da pais também que não ligaram para esses filhos. Esses espíritos revoltados grudados nessas pessoas. Olha a situação. Quando eles não estavam, que tem aqueles que perdoam e estão em outra situação, tem as formas, pensamentos. Porque não pensa a gente que a gente fica tudo gravadinho, né? Até que a gente comece a melhorar, tem um arrependimento, que aí você, quando se arrepende, você já cria um ambiente para que a espiritualidade amiga, que está ali, você nem enxerga, você está distante vibratoriamente, para que eles consigam te estender a mão e você sinta e você saia. O arrependimento é um dos processos, mas a gente vai precisar aí do resgate. Lógico que você tem muitas maneiras de se resgatar. Então, temos que cuidar do nosso pensamento. Pessoa está nervosa, muda. Prece, meditação, uma boa leitura, fazer o bem. Não cabe mais. Sabe aquela história, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Também não serve mais. Pergunta para as criançadas se serve. Elas falam, você está fazendo. Né? Esse negócio, então quer dizer que eu posso fumar quando for adulto? Não pode fumar nem quando é adulto, não pode fumar agora, não pode fumar depois, maneira, né? Não é para beber agora, não é para beber depois. Dá um golinho, porque senão vai ficar com velho, também não serve mais. Isso é conversa, antes a gente acreditava nisso, hoje a gente já amadureceu, né? Esse aqui eu vou pular, gente, porque não vai dar tempo, né? Também não. Vou falar aqui um pouquinho do Judas Iscariotes para a gente ir na prece. O Judas, deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu não sei se eu pus. Tadinho, Judas, ele não entendeu Jesus. Tá certinho. O Judas, que aqui está falando Mateus capítulo 27, Pão Nosso, né? Que é o livro Pão Nosso para quem não conhece. E disse que pequei, traindo o sangue inocente, eles, porém, responderam, que nos importa, isso é contigo. Isso no versículo 5 temos a informação, né, de que Judas se enforcou, tá? Judas amava Jesus, mas a fé dele era diferente. A fé dele era materialista, não era ter fé na sua força para viver as coisas materiais e de estudar, normal, que faz parte e não está errado. Ele era materialista, né? Então, ele ficava muitas vezes irritado, ele achava que Jesus tinha que chegar chegando, porque era um mundo muito violento como hoje. A gente faz isso, imagina, a pessoa bateu, tem que levar, né? Como é que você vai... Por que muitos aderiram ao nazismo? Às vezes nem tinham pensado nisso. Porque, embora eles não concordassem, mas eles, se não fizer isso, eles não vão mudar. Olha que erro grave. Né? Eu não concordo, é difícil, mas se não acontecer desse jeito, não muda. Gente, é uma pena. Olha o pensamento, alimentando, né? Então, o Judas, ele acreditava nisso, que tinha que acabar, tinha que pegar a espada, né? E Jesus, ele não veio para nada disso. Então, ele acaba traindo Jesus por 30 moedas. Tem até uma série, 30 moedas, né? Não sei se você já viu na Netflix, é uma série bem interessante, 30 moedas, contando sobre essa história. E aí, quando ele vê, e ele fala, não vai fazer mal nenhum, não vão fazer, tipo assim, matar essas coisas, né?
No fim eles pegam, conseguem o que querem, e aí quando ele vê o que fez, não é bem assim? Quando eu vejo o que eu fiz, aí já é tarde. Eu fiquei agasalhando aquele pensamento. Às vezes eu não falava nada para ninguém, mas aquele ódio, aquela raiva, quando eu vejo que não, eu peguei uma faca, eu peguei um carro, joguei em cima, eu bati, sabe? Eu falei mal, eu não falava, eu pego e falo. Quando eu vi, eu fiz. O arrependimento, ele só vem depois que eu cometo o erro. Lógico que você não fez nada de errado, você não tem do que se arrepender. É tão bom isso, né? Tão bom a gente poder olhar as coisas de frente. É tão difícil quando a gente tem que olhar as coisas baixando os olhos, baixar a cabeça, diante daquele que eu fiz o mal, né? Então, ele acaba se enforcando, porque ele não entendeu a mensagem de Jesus. Muitos de nós não entendemos ainda a mensagem de Jesus. Nós falamos mal do outro que é de religião diferente, porque pensa diferente, a gente não gosta de ser contrariado ou contrariadas, né? Isso em qualquer coisa, não basta ser só na religião. Tá? Na verdade, a religião está em tudo na vida da gente, né? Então, quando eles falam que te importa, o obsessor veio, não é para pôr culpa no obsessor também não, o obsessor está aí porque a gente é danado. É a mesma coisa que alguém vir me dar um mau conselho, eu aceito se eu quiser. É a mesma coisa, não tem diferença, né? Então, quando você faz a besteira, você vai falar, olha, eu fiz, porque ele fala o quê? Não tem nada a ver não, você aceitou o que você quis. Ah, mas eu traí para ficar do seu lado. Então, como é que eu vou confiar numa pessoa traidora? Gente, a perversidade não tem amigos. Eles têm comparsas. Eles têm escravos. Eles têm aquele que te serve ou aquele que eu sirvo. Eles não têm, eles são inimigos, eles vivem brigando. Talvez a coisa não seja pior por causa disso, que eles ficam se matando ao outro, né? Um quer tirar o lugar do outro, um quer mandar mais que o outro, a cidade deles é melhor que o outro. Isso acontece muito nos planos espirituais também. E uma coisa, você falou que é 5 para 6, né? Então, gente, é assim, nossa, se a gente se arrepende, porque às vezes a pessoa realmente errou, mas a gente faz besteira, você imagina uma pessoa inocente, né, que nem Jesus, hein? Ou qualquer outro. Ou eu já tive uma colega que ela queria fazer o mal para alguém, então como eu tinha muita amizade com a pessoa, ela queria me usar. Só que eu percebi logo, né? Nem sei como é que eu percebi, vai saber, né? Eu percebi logo que eu gosto de você. Não, você não gosta não, filha. Se você quer se vingar da pessoa, você vai buscar outro jeito. Eu não. A pessoa realmente errou. Mas, gente, ela sempre fez isso, ela sempre se vingou das pessoas que ela achava que fazia coisas com ela. Ela podia fazer, né? Depois, no fim, ela ficou transtornada. Sozinha, na solidão, não porque não tinha pessoas ao redor dela, mas ela se sentia sozinha. Porque o mal faz isso com a gente. As nossas energias ficam tão doentias que você não encontra satisfação em nada. Você tem solidão rodeada de gente. Por mais que as pessoas façam para você, não surte efeito, né? Interessante isso, né? E aqui no passe, que é interessante, né? Isso aqui também peguei da doutora Samir. Você vê, gente, eu não sei de nada. Por isso que eu falo um monte de assunto tudo ao mesmo tempo. O passe, que ao contrário do que a gente entendia antes, o passe recebido com fé irradia-se por todo o organismo. Olha que interessante, né? Recebido com fé. O que quer dizer? Que a pessoa que está recebendo o passe, ela tem que ter fé. Não é no médium, não é no passista, mas fé em Jesus, né? Tá? A pessoa descrente torna-se refratária à recepção do passe. Ela não recebe nada. Ela cria um campo que expulsa essas energias. Interessante isso, né? Então, quando a gente for tomar um passe, outra coisa que eu queria falar, gente, médio que tenha uma faculdade, aliás, mediunidade ela é uma só, que tem várias vertentes. Que seja uma, que seja várias, não existe médium melhor que o outro, existe pessoas melhores moralmente que outras. Moralmente, não é de dinheiro, o dinheiro não faz ninguém melhor, mas pelo contrário, às vezes o dinheiro realmente é uma perdição, né? Às vezes a gente vê na situação de pobreza porque a gente não sabe lidar com o dinheiro, né?
Então, é muito interessante isso daqui. Eu procurei, tentei achar, consegui achar, porque quando a gente for tomar o passe, recebamos com o coração. Porque, na verdade, é você que se trata. Se eu não aceito, eu continuo ruim. Não tem o que o passista, não tem o que Jesus, não tem o que o presidente, não tem o que o Espírito, não tem o que o médico possa fazer. Se você não aceita. Ou se você toma o passe, sai lá fora e começa, continua do mesmo jeito. O passe é para ajudar a gente, entre outras coisas, que a gente está aprendendo muito sobre isso, sobre a oração, sobre o passe. Gente, são coisas que a gente não tem nem ideia. Né? Mas nessa situação de você fazer uma transfusão de energia, muitas vezes tem aquele desligamento e você consegue raciocinar melhor e você poder tomar suas decisões. Quantas vezes há cirurgias? Quantas vezes tem desligamento de obsessores ali? Só que eu preciso fazer minha parte. Não adianta eu continuar fazendo a mesma coisa quando eu saio daqui, porque não é isso que vai resolver o problema, sou eu. Eu, Eneri, preciso mudar o meu jeito. Eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de ser preguiçoso, né? Eu preciso parar de ser ganancioso, desrespeitoso, né? De ser inseguro, de ter mais fé, respeitar mais a Deus e ao Mestre Jesus, tá? Essa mensagem que eu gostaria de deixar, tá? É bastante coisa, não deu para passar, mas para mim foi bom que eu aprendi bastante coisa. Então foi tão importante que hoje aconteceu uma série de coisas, eu procurei me manter, né? Hoje, ontem, porque às vezes coisa até que deixa a gente legal, mas eu tenho que saber como é que esse legal está fazendo dentro de mim. Né? Se eu não estou sendo orgulhosa, vaidosa com alguma situação, né? Ou se são coisas difíceis, eu preciso respeitar os outros também, porque às vezes, gente, para acontecer as coisas na vida da gente, envolve as pessoas. Para mim trabalhar, eu preciso que me dê emprego. Para mim ter quem trabalhe para mim, eu preciso alguém aceite trabalhar para mim. Então o patrão, me desculpe, por mais dinheiro que ele tem, inteligência que ele tem, se ele não tiver ninguém que trabalhe para ele, não vai fazer nada, né? E aquele que faz o mal, se ele não tiver aqueles que concordam, ele também não vai fazer nada. Então paremos de concordar com o mal. Estudemos a vida de Jesus, de Chico, de Ivone, vamos aprender, Madre Teresa, tantos outros aí, eles deixaram exemplos. Sofreram também, foram injustiçados também, mas não odiaram ninguém, nunca deixaram de trabalhar para o bem. A gente desiste, então a gente precisa parar com isso, tá bom? É isso, gente. Obrigada.